Existe um momento que ninguém te ensina a reconhecer. Não está nos livros de medicina, não aparece nas conversas de família, não tem um nome que as pessoas usem no dia a dia. Mas quem já esteve perto de alguém nas últimas horas de vida sabe do que estou falando. Há algo que muda, não só no corpo, no ar do quarto, na qualidade do silêncio, na forma como a pessoa olha para um ponto que você não consegue ver. E se você já viveu isso, provavelmente ficou com uma pergunta que não saiu mais. O que estava acontecendo ali, naquele espaço entre a vida e o que vem depois? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não de um jeito que assusta, de um jeito que, espero, vai trazer alguma paz para algo que a maioria de nós carrega sem ter onde colocar. Escreve aqui nos comentários se você já esteve ao lado de alguém nas últimas horas. Ou se perdeu alguém e ficou com perguntas que ninguém soube responder. Escreve, porque você não é o único. E o que você vai ouvir agora pode ser exatamente o que você precisava encontrar hoje. Vamos começar com o que a doutrina espírita entende sobre a morte. Não como fim, mas como processo. Para o Espiritismo, o desencarne não é um interruptor que apaga. É uma transição. E como toda transição, ela tem um antes, um durante e um depois. O antes, as horas e às vezes os dias que antecedem a partida, é um período que a doutrina espírita descreve com uma riqueza de detalhes que a medicina ainda não tem instrumentos para capturar. Nesse período, algo começa a acontecer que é simultaneamente físico e espiritual. O corpo vai perdendo a capacidade de manter o espírito ancorado com a mesma firmeza de sempre. O cordão de prata, o vínculo energético que une o ser espiritual ao corpo físico durante toda a vida encarnada, começa a se afrouxar. Não é violento, não é abrupto, é gradual, como uma maré que vai descendo devagar, revelando aos poucos o que estava submerso. E nesse processo de afrouxamento, o espírito começa a ter acesso a dimensões que durante a vida saudável ficam veladas. A percepção espiritual se abre. O véu que separa este plano do plano espiritual vai ficando mais fino, mais translúcido. É por isso que tantas pessoas relatam o mesmo fenômeno. O moribundo começa a ver. Não alucinações, no sentido clínico de uma mente que confunde realidade e fantasia. É doutrina espírita e, curiosamente, uma crescente quantidade de relatos documentados em cuidados paliativos ao redor do mundo descreve algo diferente. Uma percepção ampliada que começa a captar presenças do plano espiritual que os outros no quarto simplesmente não conseguem ver. São rostos familiares, pessoas que partiram antes, um pai que foi há 20 anos, uma irmã que morreu jovem, um avô que o moribundo não via desde a infância, mas reconhece imediatamente. Eles chegam para receber. Esse é o entendimento espírita sobre essas visitas. Não são alucinações de um cérebro em falência. São espíritos que vieram acompanhar a travessia. Guias, familiares, amigos de alma que já estão do outro lado e que chegam nas horas anteriores ao desencarne, para que a pessoa não faça essa transição sozinha. Como dizia Chico Xavier, a morte é apenas uma mudança de endereço, e os amigos chegam antes para ajudar na mudança. Pensa nessa imagem por um momento, não a frieza de um fim, a familiaridade de uma chegada, pessoas que você amou e que foram antes de você, voltando não para te levar à força, mas para caminhar do seu lado no trecho que você não conhece ainda. Mas o que a alma sente nessas horas? Essa é a pergunta que mais me tocou ao pesquisar esse tema. Os relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e voltaram descrevem com uma consistência impressionante uma qualidade específica desse estado liminar. Não é terror, não é desespero. Na maioria das vezes, é uma paz que não tem equivalente no vocabulário da vida cotidiana. Uma leveza que vai chegando à medida que o apego ao corpo vai diminuindo. Como se o peso que carregamos aqui,
O peso das preocupações, das mágoas acumuladas, das tensões que o corpo físico segura sem que a gente perceba, fosse sendo gentilmente depositado. Não é entorpecimento, é liberação. A doutrina espírita descreve o momento do desencarne quando ele acontece de forma natural e sem grande sofrimento físico, como um dos estados mais luminosos que um espírito pode experimentar. O espírito que parte em paz sente, antes mesmo de se separar completamente do corpo, uma expansão da consciência, uma abertura. Como se a vida inteira tivesse sido vivida num cômodo pequeno e, de repente, as paredes cedessem e revelassem que o espaço ao redor é infinito. Existe algo mais que acontece nessas horas que poucas pessoas sabem e que acho importante trazer aqui. A alma em processo de desencarne frequentemente faz uma revisão, não um julgamento. A doutrina espírita é clara em afastar qualquer ideia de um tribunal divino que condena ou absolve, mas uma revisão no sentido de que a consciência do espírito se expande o suficiente para que ele possa ver a própria vida com uma clareza que não estava disponível durante ela. Momentos de amor que pareceram pequenos e que, vistos de fora, eram enormes. Dores causadas sem intenção que o espírito só agora compreende na sua extensão. Belezas que passaram sem ser completamente percebidas. Conexões que foram mais profundas do que pareciam. É uma revisão que, segundo os relatos mediúnicos compilados por Chico Xavier e outros médiuns, tende a ser mais amorosa do que dolorosa. Não porque os erros são ignorados, mas porque o espírito começa a ver tudo, o sofrimento e a alegria, os acertos e os tropeços, dentro de um contexto maior do que a perspectiva humana permite. Me conta nos comentários se você já sentiu, ao lado de alguém que estava partindo, que algo estava sendo resolvido naquele quarto. Às vezes, a família inteira sente, sem conseguir nomear. Uma leveza que não deveria estar lá. Uma paz que parece maior do que as circunstâncias explicariam. E o que dizer de quem parte de forma súbita, sem esse período de transição gradual? Essa é uma das perguntas mais dolorosas que existem. Porque quando a morte vem rápida, por acidente, por parada cardíaca, por qualquer razão que não dá aviso, parece que a alma foi arrancada sem preparação, sem despedida, sem esse processo de afrouxamento gentil que descrevemos até aqui. A doutrina espírita não ignora essa realidade, e o que ela traz a esse respeito é ao mesmo tempo honesto e profundamente compassivo. Nos casos de desencarne súbito, o espírito pode levar um tempo para compreender o que aconteceu. A transição existe da mesma forma, mas sem o período de preparação gradual que o desencarne natural oferece. O espírito acorda, por assim dizer, já do outro lado, sem ter consciência do momento exato em que atravessou. Mas, e isso é fundamental, ele não está sozinho. Os guias espirituais e os espíritos familiares estão presentes também nessas situações. A diferença é que o amparo vem depois da travessia e não durante. E o processo de orientação e reequilíbrio do espírito desencarnado, que existe em qualquer caso, acontece no plano espiritual com cuidado e com o tempo que for necessário. Segundo Chico Xavier, ninguém parte sem que alguém esteja esperando do outro lado. Quero falar também sobre o que essa compreensão muda para quem fica, porque talvez você não esteja assistindo esse vídeo pensando em alguém que está partindo agora. Talvez você esteja pensando em alguém que já foi, em alguém que você estava ao lado ou que você gostaria ter estado, em uma despedida que aconteceu de um jeito que você ainda processa. E se for esse o caso, quero que você ouça isso com cuidado. A pessoa que você amou não estava sozinha naquele momento. Mesmo que o quarto estivesse vazio, mesmo que as circunstâncias tenham sido difíceis, mesmo que você não tenha conseguido chegar a tempo, havia presença naquele espaço.
Havia acolhimento. O espírito não atravessa essa fronteira sem companhia. Essa não é uma consolação fácil, fabricada para amenizar a dor. É o que décadas de relatos mediúnicos, de experiências de quase morte documentadas, de depoimentos de profissionais de cuidados paliativos de todo o mundo, apontam com uma consistência que vai além da coincidência. A partida, quando vista do lado de quem parte, não é abandono, é chegada. E o que isso diz sobre como devemos viver enquanto ainda estamos aqui? Talvez a coisa mais transformadora que esse olhar sobre a morte oferece seja uma nova relação com a urgência. Não a urgência ansiosa de quem corre sem saber para onde, mas a urgência serena de quem entende que o tempo que tem é real, que as pessoas ao seu lado importam de um jeito que vai além do que a rotina permite sentir. E que o amor que você escolhe expressar hoje é parte do que você vai carregar e revisar quando chegar a sua vez de soltar. As horas antes de partir não são o único momento de clareza. Elas são o momento em que a clareza não pode mais ser adiada. Mas essa mesma clareza está disponível agora. Para você, para mim. Para qualquer um que escolha parar o suficiente para ouvi-la. Viver sabendo que um dia vamos partir não é mórbido, é uma das formas mais honestas e mais corajosas de estar vivo. Compartilha nos comentários como esse conteúdo chegou até você hoje. Se foi a perda de alguém, se foi curiosidade, se foi uma intuição que te trouxe até aqui sem você saber bem por quê. Escreve, porque ler o que você vive é o que dá sentido a este trabalho. Se esse vídeo tocou algo em você, deixa o like. É a forma mais simples de dizer que essa mensagem importou. Se inscreve no canal para continuar nessa caminhada. E se quiser apoiar o Luz da Alma diretamente, clica no botão Valeu aqui embaixo. Cada contribuição nos permite continuar trazendo esse tipo de conteúdo com o cuidado que ele merece. Lembra, ninguém parte sem que alguém esteja esperando do outro lado. E ninguém fica sozinho enquanto ainda está aqui. Até o próximo encontro.